Olá! Hoje a gente vai fundo em uma história e tanto, que mostra o choque entre um movimento que está nascendo e um poder que já está estabelecido há muito tempo. Vamos analisar o capítulo 4 de Atos, que é uma verdadeira crônica sobre crescimento explosivo, um confronto direto e a criação de uma comunidade bem radical. E tudo começa com um número que impressiona: 5.000. Depois de um milagre acontecer em público, o movimento que seguia Jesus Cristo simplesmente explode. E, para a gente ter uma noção do que isso significa, esse número de 5.000 era só de homens. Um crescimento assim, tão rápido, claro que ia chamar a atenção de quem estava no poder. E é claro, não passou despercebido. Essa expansão toda soou como um alarme para as autoridades religiosas da época. O motivo principal? O ensinamento sobre a ressurreição de Jesus, o que era uma afronta direta aos saduceus, um grupo bem poderoso dentro do conselho que nem acreditava em ressurreição. A reação foi imediata, foi dura. Prenderam os líderes, Pedro e João. Essa prisão, então, dá o pontapé inicial para o primeiro grande ato deste capítulo: o conflito aberto entre os apóstolos e as autoridades de Jerusalém. Mas quem eram esses interrogadores? Era o Sinédrio. É muito importante entender que não se tratava de um tribunal qualquer. Era basicamente a Suprema Corte religiosa e civil da época, a autoridade máxima. O que eles decidiam tinha um peso gigantesco. No dia seguinte, Pedro e João são colocados na frente do conselho, que faz a pergunta-chave. Eles não tinham como negar o milagre, era óbvio demais. Então eles focaram em outra coisa: questionar a fonte da autoridade por trás daquilo. E a resposta é essa pergunta que vira o jogo. Em vez de se defenderem com medo, Pedro faz um discurso ousado, inabalável, que redefine completamente a situação. A resposta de Pedro é direta, sem rodeios. Ele não assume o poder para si, mas atribui tudo ao nome de Jesus Cristo. E o ponto aqui é que ele está dizendo isso para as mesmas pessoas que tinham condenado Jesus à morte. É uma declaração de uma coragem, assim, absurda. E ele não para por aí. Pedro usa uma metáfora poderosíssima que ele tira das próprias escrituras que o conselho estudava. Ao chamar eles de construtores que rejeitaram a pedra angular, ele não está só dizendo que eles cometeram um erro. Ele está dizendo que eles foram contra o próprio plano de Deus. Isso inverte completamente a situação, transformando a acusação contra ele num julgamento das ações do próprio conselho. A reação do Sinédrio é de puro espanto. Eles olham para aqueles homens e os veem como iletrados. Isso não quer dizer que eles não sabiam ler, mas sim que não tinham o treinamento formal, o diploma das escolas dos rabinos. Mesmo assim, eles falavam com uma autoridade que deixou todo mundo chocado. E o pior, para o conselho, não tinha como refutar a mensagem, porque a prova viva do milagre, o homem que foi curado, estava bem ali, na frente de todo mundo. Então, sem poder negar o milagre e sem conseguir silenciar a lógica do discurso, o conselho se reúne em particular. E a decisão deles prepara o cenário para um impasse clássico entre a lei dos homens e a convicção da consciência. E aqui está o impasse, preto no branco. De um lado, uma ordem direta da maior autoridade possível: parem de falar sobre Jesus. Do outro, uma resposta firme: a gente não pode parar. Isso é, na prática, uma declaração de desobediência civil, baseada não em rebeldia, mas numa convicção profunda sobre o que eles tinham visto e ouvido. Aí fica a pergunta: por que o Sinédrio simplesmente não os puniu e acabou com a história? O ponto-chave é este: a opinião pública. O milagre tinha se tornado tão famoso e comemorado pelo povo que punir os apóstolos poderia causar um tumulto. Naquele momento, o poder deles estava limitado pela fé do povo. Depois de serem libertados, Pedro e João não vão comemorar a vitória. Eles voltam para a comunidade deles e a reação de todo mundo não é de alívio, mas de oração. E uma oração muito específica. Vamos dar uma olhada no que eles pediram, porque é muito revelador. Eles não pedem por segurança, não pedem para o perigo acabar. Pelo contrário, eles pedem mais coragem para continuar a missão, mesmo com as ameaças aumentando. Eles pedem ousadia, não proteção. E a resposta para essa oração é imediata, é dramática. O texto diz que o lugar onde eles estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e a partir dali começaram a anunciar a palavra com ainda mais coragem. A ousadia que eles pediram, eles receberam. Toda essa experiência compartilhada, a perseguição lá fora e essa resolução interna não fortaleceu apenas os indivíduos. Ela forjou uma cultura de comunidade única e radicalmente diferente do normal.
As características que definem esse grupo são impressionantes. A união de propósito era tão forte que se refletia numa generosidade radical. A ideia de propriedade privada foi, digamos, flexibilizada. Os bens eram compartilhados para que ninguém no grupo passasse necessidade. E, para que isso não pareça só uma ideia bonita no papel, a narrativa nos dá um exemplo concreto. Um homem chamado Barnabé. Ele vende uma propriedade que tinha e entrega todo o dinheiro aos apóstolos para ser distribuído. Ele é a personificação desse espírito de generosidade que definia o grupo. E a gente termina com uma pergunta que resume bem o tema central deste capítulo. No fim das contas, o que realmente define a força e a resiliência de um movimento? É o poder institucional que tenta controlá-lo ou é a força de uma comunidade unida que o impulsiona de dentro para fora? Essa é a tensão que Atos 4 nos deixa para refletir.